Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nesta noite. Amém? Pedi para a igreja abrir as vossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 42, versículo 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: aonde está o teu Deus? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu assumo esse púlpito, Pai, humildemente, Senhor, confiando que o Senhor vai falar com nós nesta noite. Abençoa a Tua palavra, abençoe, Senhor, cada irmão que está aqui presente, aqueles que não puderam, que não quiseram vir, Senhor. Repreende todo espírito do mal, Senhor. Toda a fúria das trevas cai por terra agora e venha prevalecer o Senhor. Que todos nós possamos ser grandiosos abençoados nesta noite. Amém. Pode tomar o vosso assento, irmãos. Amém, irmãos. Uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Cada vez que nós somos chamados para pregar, sentimos mais responsáveis ainda. Porque é uma responsabilidade pregar a palavra do Senhor. Porque nós temos que viver o que a gente prega e pregar o que a gente vive. Aleluia. E o diabo, ele luta de todas as formas para tentar não quis nos trazer no culto, no trabalho, em casa, dias de chuva. O irmão Robson mandou uma mensagem para o irmão Edmilson que o carro tinha furado o pneu. Então, é uma batalha, né? Estamos em pouco, mas o Senhor está aqui. Ele prometeu que estaria onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio de vós. E creio que Ele está aqui nesta noite. Nós vamos ser todos abençoados. Deus botou uma palavra do meu coração para falar sobre aflição e luta. Agora, muitas pessoas ela têm o pensamento errado do Evangelho de Cristo. Quando elas se convertem, elas acham que sua vida vai ser sua alegria, vai ser sua bênção. Mas a Bíblia não diz assim. O Senhor Jesus Cristo não disse que seria assim. Ele falou: eu vos deixo a minha paz, porque neste mundo terás aflição, mas tenha bom ânimo. Então, o próprio Senhor diz que nós teríamos aflição neste mundo, mas Ele prometeu que estaria com nós até a consumação dos séculos. Ele disse: mais um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, não os incrédulos, os cristãos, porque estarei com vós até a consumação do século. Ele não disse que ia ser fácil, mas Ele prometeu que daria graça suficiente para nós suportar cada tribulação, cada luta. Agora, as tribulações, as aflições, elas fazem parte da vida cristã. Mas agora tudo depende da nossa forma, como nós reagimos nessa forma, quando essas coisas acontecem. Ou nós se afastamos de Deus por incredulidade, achando que a loucura servia um Deus, passando luta, passando dificuldade. O apóstolo Paulo falou que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para nós que somos revelados é o poder de Deus. Ou você se aproxima mais de Deus, crendo que Ele vai entrar com a providência. Talvez tem alguém no nosso meio que está passando com aflição, tristeza. Você nem mesmo sabe de onde vem essa tristeza, mas nesta noite o Senhor te dá alegria, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, irmãos? Tem momentos em nossa vida que nós se desesperamos em meio à tribulação, em meio às lutas. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, quando eles estavam no barquinho, e o Senhor Jesus, essa natureza humana, descansando, dormindo, aquela tempestade começou a se armar, o vento forte, as ondas fortes, eles se desesperaram. E eles perguntaram: o que nós vamos fazer? Nós vamos perecer. Talvez você deve estar pensando: o que eu vou fazer na situação financeira, no meu casamento, na minha família? Nesta noite nós temos a solução para tudo, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas o autor, o criador do vento, do mar, estava naquele barco. Eles acordaram Jesus Cristo dizendo: mestre, acorda, nós vamos perecer. Jesus disse: homens de pequena fé. Quantas vezes nós temos pouca fé em meio à situação, irmãos?
O diabo vem botar dúvida em nosso coração. Jesus acalmou o mar, acalmou a tempestade. Se eles olhassem para trás e visto o que Jesus já tinha feito antes, eles não iam ter medo. Nós temos que olhar para trás, ver de onde o Senhor nos tirou. Se Deus nos tirou de um problema, Ele também nos tira de outro. Amém? Na mensagem Sede, no parágrafo 21, o irmão Brana fala: penso que Davi, ao escrever este salmo, deve ter estado em angústia. Geralmente requer-se angústia para manifestar o melhor do homem. Na verdade, é aí quando Deus desce, quando jejuamos muitas vezes para colocarmos em posição para nos retirarmos da frente. Eu penso que quando Davi se encontrava nesta condição, então ele começava a meditar no Senhor, começava a pensar sobre as coisas. Quando as coisas vêm, irmãos, as lutas vêm, aonde que a gente começa a pensar? Ó Senhor, o que eu vou fazer? Aqui no salmo que foi lido, Davi fala: olha, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me diz constantemente: onde está teu Deus? As situações que nós passamos, que o diabo vem: onde está teu Deus? O diabo vem na mente: onde está o teu Deus? Mas Deus está em silêncio. Ele está nos olhando 24 horas. Ele sabe a situação que nós passamos. Ele sabe a situação que você está passando. Então Davi, ele começava a pensar na situação. E no Salmo número 1, ele dá um conselho para nós no que nós temos que pensar em minha situação. Bem-aventurado o varão que medita noite e dia na lei do Senhor. Muitos são a aflição do justo, mas o Senhor livra de todas. Amém? Muitas vezes Deus nos põe em situações difíceis quando temos de olhar para cima. Às vezes temos de até ficar deitados, expostos no hospital ou numa cama em algum lugar, para que possamos olhar para cima para ver de onde vêm as grandes bênçãos de Deus. Amém? O salmista Davi diz aqui no Salmo 121: elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nesta noite, o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nesta noite, o meu socorro vem do Senhor. Não podemos esperar passar uma situação difícil para nós começar a jejuar, para nós começar a orar. Temos que começar agora, porque quando nós passar pela situação difícil, nós sabemos que Deus está com nós. Sabemos que estamos passando por prova, mas Deus está nos olhando. E não há diabo do fundo do inferno que vai nos oprimir. Amém? Mensagem de conferência, parágrafo 189. Mas quando você chega ao fim da sua caminhada, então ali está aquele verdadeiro Espírito de Deus, ali para assumir neste tempo e levantá-lo. Quando tudo diz que não, o Espírito Santo ele entra em ação. Como o pastor sempre disse: se tudo fosse bom, se tivesse tudo bom, nós esqueceríamos de Deus. Deus permite situação para nós lembrar dele, para botar nós de joelho na madrugada, para jejuar. No Salmo 107, o Davi fala a respeito do povo de Israel. Ele fala: na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Clame o Senhor que ele vai te livrar da situação. Clame o Senhor que ele vai tirar a tua família dessa situação. Todos nós passamos aflições, talvez seja com o teu filho, com a tua família. O próprio Moisés, ele sentiu aflição pelo povo de Israel. E o que ele fez? Foi jejuar, orar pelo povo. Nós temos que jejuar, orar pela nossa família. Como nós vamos ver a salvação deles se nós não fazemos nada? Só falamos que não vai dar certo, não quer nada com a igreja? Não. Tudo é possível ao que crer. Amém? Como nós cantamos aqui somente crer, nós temos que crer. Não é só por cantar. Temos que crer que nós estamos servindo um Deus vivo, um Deus que opera. Amém? Glória a Deus. O profeta chega a falar de quando Lázaro morreu e Marta chegou até Jesus Cristo. Ela, sabendo que Jesus era um profeta, ela veio até ele porque ela tinha visto a história de Elias, que já tinha ressuscitado morto. Então,
o profeta fala, mas já pensou se Jesus chegasse para ela e dissesse assim, uma vez eu vi uma história de um homem que ressuscitou morto, Deus pode ressuscitar também? Não, ela queria ver ação, ela veio com fé, nós temos que vir com fé também, não falar que um Deus que fez, um Deus que faz, irmãos. Que nem uma vez nós estávamos vindo ao Arroio do Silva e o pastor falou, irmão, contou, o profeta, tem vários testemunhos do profeta, mas eu quero ver isso acontecer comigo. Eu também quero ver essas coisas acontecer comigo. Porque aquele mesmo anjo nos acompanha, aquela coluna de fogo nos acompanha. E ela está aqui nesta noite. Não tem enfermidade, não tem demônio que pare diante do poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora algo que eu quero falar, irmãos. A diferença, pastor Mazuco, entre nós está passando uma luta e a consequência de um pecado. Consequência de um erro cometido. Tem muitas pessoas que acham que estão passando por luta, mas estão passando por um erro que fizeram, estão pagando as consequências. E eu vou citar aqui homens da Bíblia que passaram luta e homens que estavam passando a consequência de um erro. Nós conhecemos todos a história de Jó. Jó, ele não estava passando consequência de um pecado, não, ele estava sendo provado. Deus era com ele. O diabo veio até o Senhor e Deus deu testemunha de Jó, coisa incrível. Olha lá, meu servo Jó, homem temente, fiel, que desvia do mal. Será que você desvia do mal? Será que nós estamos desviando do mal, irmãos? Será que Deus pode dar testemunho de nós para o diabo quando ele vir nos acusar? Porque a Bíblia fala que o diabo nos acusa todo dia. Será que o Senhor pode dizer, olha lá, meu servo, está orando, olha lá, meu servo, está jejuando, está evangelizando, está congregando? Será que o Senhor pode dar esse testemunho para o diabo? O diabo tem que ser envergonhado nesta noite, irmãos. Amém? Então, a situação que Jó passou, ele passou a situação que pior que um homem poderia passar. Eu acho que eu não aguentaria a situação que ele passou. Praga, perdeu os filhos, perdeu os bens, lepra, os amigos usados pelo diabo, falando mal dele, falando, esse Deus, a própria mulher se levantando contra ele. Misericórdia, irmãos. Neste momento de situação, parece que tudo fica contra nós. Os nossos familiares. Mas ele diz aqui, Jó, no capítulo 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo. Ele não está morto. Amém, irmãos? Glória a Deus. O próprio apóstolo Paulo, quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele sabia que a sua caminhada não ia ser fácil. Ele sabia que ia ser difícil. Ananias, quando veio até ele, falou, Paulo, tu tem um chamado, mas tu vai passar perseguições, vai passar fome, mas Deus vai estar contigo. Deus está com nós nessa situação, irmão. Creia. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 5. Não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Se alegrar na tribulação, irmãos. Dá glória a Deus. Abraão passava a luta dando glória a Deus. Nós temos que passar a luta dando glória a Deus. Ter a fé de Abraão. Se nós somos semente genuína de Abraão, a fé que Abraão tinha está em nós. Amém? Ele chamava as coisas que não eram como se fosse. Se tivesse um filho desviado, ele via o filho aqui. Se tivesse a mulher no mundo, ele via aqui. Nós temos que olhar com este mesmo olho. O olho da fé, irmãos. Amém? E ainda Paulo, ele diz, em Romanos 12, 12. Alegram-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Aqui ele nos dá a chave. Alegre-se na esperança, ter fé. Sejam pacientes, um fruto do Espírito Santo. Persevere na oração. Aqui é a chave de tudo. Eu e Edmilson, nós estávamos vindo e conversando, falando sobre a oração. O profeta fala que a oração muda as coisas. Amém? Se você quer ver uma situação mudar, comece a orar.
Em Lucas 18, Jesus diz a parábola do dever de orar e nunca desfalecer. Ele disse lá que numa cidade havia um homem juiz iníquo que não temia Deus e não respeitava homem algum. E também naquela cidade havia uma viúva e ela ia ter com ele: faze-me justiça contra o meu adversário, todos os dias clamando. Por algum tempo este homem não quis, mas depois ele pensou consigo: ainda que eu não tema a Deus e não respeito homem algum, vou fazer justiça a favor desta mulher, para que não venha e me perturbes mais. E Jesus fala: e Deus não fará justiça para os seus escolhidos que clamam ele noite e dia? Digo que depressa lhe falar a justiça. Temos que seguir esse exemplo desta mulher. Clamar noite e dia: Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, me liberta. Transforma minha casa. Transforma minha família. Uma amiga da minha irmã que trabalha com ela, ela foi lá em casa só 2 vezes. E ontem, essa semana, segunda-feira, ela falou para minha irmã um sonho que teve. Um sonho com a nossa casa ali onde eu moro. Ela falou assim: sonhei que estava indo na tua casa e a casa de vocês ficava no meio de um rio de águas claras, limpa, rasa, e uma mão em cima tinha uma mão branca, e quem tentava chegar perto daquela casa, a mão empurrava. Glória a Deus. Deus revelando pro ímpio que a nossa casa está protegida. Daí eu falei pra minha irmã: o que é isso? Eu falei assim, ó: porque está escrito assim, ó, que praga nenhuma chegará à tua tenda. Glória a Deus. E eu orando, eu oro pela minha casa, você tem que orar pela tua casa. E Deus deu a resposta da oração através de uma ímpio. Deus usa quem nós menos esperamos, irmãos. Temos que crer. Então, agora vou falar dos que passaram consequência do pecado. Davi, ele passou a consequência de um erro, pegando a mulher do próximo. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Olhem só, foi ungido 3 vezes. O homem que tinha várias mulheres, tinha dinheiro. O pastor pregou o último dia assim, ó. Ele falou que era pobre de espírito, amargurado. Meu Deus. Então, o que aconteceu? Ele chegou até a botar o homem de frente para a guerra para morrer. E o que aconteceu? O profeta Natan chega até ele: Davi, Deus te perdoou. Se alegrou: oh, que bom, Deus me perdoou, graças a Deus. Estava preocupado. Mas a espada não apartará a tua casa. O quê? Se assustou? O que aconteceu? Um filho estrupou outra filha, o outro filho matou a outra, o outro filho querendo roubar o reinado do pai, osteoporose nos ossos. E no Salmo 51, como é lido de costume aqui, ele mostra a aflição dele: retorne-me da alegria da minha salvação, da tua salvação. A alegria, irmão, do cristão é a salvação. Já pensou um cristão sem a alegria da salvação? O que nós ia estar fazendo aqui? O que nós ia fazer aqui? Amém? E mas no Salmo ele se arrependeu verdadeiramente. Nós temos que se arrepender verdadeiramente para o Espírito Santo poder descer. Amém? No último culto que o irmão Oswaldo pregou, nós estávamos conversando ali fora. Quando nós cometemos um erro, a gente começa a orar até sentir o perdão de Deus. Até sentir o perdão de Deus, o verdadeiro arrependimento. E temos que se arrepender verdadeiramente. Só assim você vai atrair o Espírito Santo. Agora falar de outro homem que passou a consequência de um erro. Sansão, profeta de Deus. E ele tinha uma fraqueza. Veja só, o que a fraqueza faz, o pecado faz. Às vezes nós olhamos uma coisa pequenininha, se tornou uma coisa grande, se tornou uma morte na vida dele. O homem que ele tinha fraqueza com mulheres. Olha só, a Bíblia fala que ele saiu da casa de uma prostituta e logo depois o Espírito de Deus se apossou até ele e ele arrancou uma porta de bolsa, levantou aqui, ó. Levantou a porta aqui, ó. Olha só. Agora era os frutos ou era o dom? As igrejas estão olhando os dons, não estão olhando os frutos. Se nós fosse olhar para os dons, é o homem de Deus. Mas se a gente fosse olhar para o fruto, olha que fruto podre, vindo da casa de quem? E logo depois se envolveu com a mulher chamada Dalila. E o que aconteceu? Contou o seu segredo. Contou o seu segredo. O diabo quer saber o nosso segredo, irmãos. Amém? O mundo quer saber. Tem gente que pergunta o Genjoa, mundano perguntando se o Genjoa tu ora. Olha só, impressionante, né?
então causou a morte dele. Aquilo causou a morte dele. Quando ele acordou para lutar, eu vou em nome do Senhor. Vai em nome de quem, irmão? O Espírito já tinha se apossado dele, irmão. Não esperamos nós cair. Vamos permanecer firme, irmão. Ainda que o justo caia 7 vezes, se levantará. Amém? Agora, nós temos que saber a estratégia do diabo, como ele age em nossas vidas. A mensagem humilha-te. O irmão Brana fala, parágrafo 61. Está vendo? Conheça as suas artimanhas, observe o que ele faz. E nós aprendemos mais acerca do inimigo. Portanto, nós temos que descobrir todas as suas técnicas e como ele se aproxima e o que ele faz, e aprender o seu soco. Então você está treinado para entrar nele. Está vendo? Treinar. Observar onde o diabo ataca. O lutador, quando ele vai lutar, primeiro ele observa o adversário, como ele luta, para poder vencê-lo. Nós temos que ver onde é que é a tua fraqueza, melhorar ali, orar mais nessa parte, pedir libertação, para o diabo não poder entrar ali. O cupim começa numa casa, quando vê, acabou com a casa. O pecado é assim. Quando o diabo, você deixa uma brecha, o diabo vem. Por enquanto não parece, está tudo normal, mas depois não consegue mais vir no culto, não tem mais força para orar, se desvia do irmão na rua, não quer ter mais companheirismo. Deus nos livre de chegar na situação, irmãos. Na mensagem Hebreus 6, parte 3, o profeta fala: o diabo, ele vai armar um laço em algum lugar. Ele vai armar uma armadilha em algum lugar. Talvez seja no serviço, seja na tua casa, seja na rua. Temos que estar preparado. Usar de bocas de pessoa. Ele vai preparar, vai fazer situação, querer fazer você mentir. O pastor sempre fala situação, fazer você querer aumentar uma história, já se torna uma mentira. Vai querer entrar, fazer você cobiçar. Ele vai querer de todas as partes tentar entrar para nos tirar da presença do Senhor, para poder nos acusar. Por isso nós temos que se revestir de toda a armadura do Senhor Jesus Cristo e nos santificar na verdade do Senhor, que é a sua palavra. Amém? Jesus disse em São Mateus capítulo 5, versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar na madrugada, pedir: Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sou miserável, Senhor Jesus. Sou pobre de espírito. Me ajuda, Senhor, a ser uma pessoa melhor, a dar um testemunho verdadeiro. Se hoje eu errei, amanhã eu quero ser melhor do que eu fui ontem, Senhor Jesus. Eu oro assim: Senhor, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Eu quero, Senhor, te refletir nesta terra. O profeta fala que os discípulos, os apóstolos, refletiam de tal modo o Senhor Jesus Cristo que eles eram considerados. Eu quero ser considerado por Deus. Eu quero poder orar pelos enfermos e eles ser curados. Amém? Amém? Em São Mateus 5:8, ele diz ainda: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O segredo: limpo de coração. Senhor, Davi fala: dá um coração puro e um espírito reto. Que nesta noite o Senhor possa nos dar um coração puro e um espírito reto. Nós saímos daqui pessoas melhores, alegres. O cristão tem que ter alegria. O Oswaldo falou naquele último culto: às vezes parece que nós somos um povo salvo, um povo desanimado. Nós temos que ter alegria no Senhor, irmão. Nós temos que vir alegre, é uma alegria. O salmista Davi diz, Salmo 122: alegrei-me quando disseram: vamos na casa do Senhor. Tem que ter alegria. Hoje é quarta-feira, tem culto, vamos. Domingo, temos que ter alegria. Como pode? Os mundanos têm alegria nas coisas do diabo e os crentes desanimados. Vamos, irmão, se alegrar, irmão. Sair daqui alegre. Falar para as pessoas que o culto foi uma bênção. Tem um rapaz lá no serviço que sempre pergunta: hoje tu fosse no culto? Hoje tem culto? Foi bom o culto? Um mundano perguntando: tem sede? Nós temos sede nas pessoas, irmãos. As pessoas têm que ver que tem algo em nós diferente. Que Jesus Cristo está andando na terra em corpos humanos, em você, irmãos. Glória a Deus. Temos que dizer não à aflição. Quando vim, sabemos que a aflição é só momentânea, mas logo passa, porque o Senhor Jesus Cristo ele entra em ação. Elias, o homem sujeito às mesmas paixões de nós, passou também por aflição no deserto, embaixo de um pé de zimbro, triste: Senhor, eu quero morrer. Quantas pessoas pedem a morte?
Jesus Cristo nessa noite nos dá vida eterna. Amém? Lá no Arroio do Sil, o pastor falou, nós temos solução para tudo, menos para uma coisa. O irmãozinho levantou, para a morte, nada de morte, Jesus Cristo morreu, ressuscitou, nós temos vida eterna. E a morte? Não, para incredulidade, só isso. Agora, se você tem fé, crê em Deus, Ele entrará com a providência, tu não vai se preocupar com o diabo, se preocupar com nada. Não tem morte, não tem nada, mano. A história diz que quando o apóstolo Paulo ele foi decapitado, aquele machado brilhava e tinha uma menininha ali. Ela era cega e ela pegou uma toalha e botou na cabeça do apóstolo Paulo para ele não ver o machado. Ele pegou, tirou a toalha da cabeça, jogou nela, ela foi curada, a visão voltou. Porque ele não tinha medo da morte, ele já tinha desafiado a morte. Onde tu está, a morte? Que dentro do aguilhão. Onde está a morte? Não tem morte para nós, tem vida, irmãos. Deus se alegra na morte do justo. Amém? Porque para Deus a gente não morre, só passa para outra dimensão, né, pastor Mazuco? Amém? Que nesta noite nós possamos sair daqui pessoas melhores, pessoas alegres. E quando a aflição vir, irmão, lembremos que nós temos, que o nosso Redentor vive. Que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Jesus Cristo ele levou sobre nós todas as nossas enfermidades, levou sobre todas as nossas enfermidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando o diabo vinha te acusar, vinha te querer te desanimar, cite a palavra. Satanás, está escrito, o castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Sai da minha vida, sai da minha família, eu não aceito isso. Amém, irmãos? Essas são as palavras que o Senhor botou no meu coração. Que nós possamos ser abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.